quantas ressurreições acontecerão? A primeira ressurreição é um tipo de ressurreição? É a questão que nós temos aqui nesta primeira questão. Então, meu áudio está chegando bem. Tá sim, tranquilo. Maravilha. Não, que eu sempre pergunto, porque às vezes falha, né? Não, com certeza, mas está bem. Maravilha. Então, pastor Edson, peço perdão pelo meu atraso, mas foi por questões técnicas aqui. Tá ótimo. Então, veja, nós sempre explicamos, né, quando falamos sobre as ressurreições, eu sei que esse assunto é um pouco difícil de se entender, porque a Bíblia menciona duas ressurreições, né? Quando falamos de escatologia, a Bíblia menciona a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então fica aquela ideia de que primeira e segunda ressurreições são eventos, né? Então teremos um evento, primeira ressurreição, e um segundo evento, segunda ressurreição. As pessoas acabam pondo isso na cabeça. Mas quando nós estudamos a fundo esta matéria bíblica, essa doutrina bíblica, nós percebemos que, na verdade, primeira e segunda ressurreição não são dois eventos propriamente, mas são dois tipos, duas modalidades. Isso fica claro até quando a Bíblia menciona, por exemplo, que Cristo é as primícias. Então, veja, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando a Bíblia menciona Cristo as primícias, quer dizer que Cristo é aquele quem inaugurou esta modalidade de ressurreição, a ressurreição da vida. Não é? Porque, como a Bíblia explica a própria Bíblia, a gente procura ler todas as passagens sobre as ressurreições, e uma tendência que existe em outro segmento, em outra tradição, no caso dos pós-tribulacionistas, especialmente, eles têm dado uma solução para determinados problemas bíblicos, que não é uma solução exegeticamente coerente, não é? Exegeticamente correta, nós podemos dizer. Por quê? O que eles fazem? Eles, quando encontram, por exemplo, a palavra ressurreição relacionada com os salvos, eles simplesmente fazem uma harmonização, uma harmonia das passagens, mas é uma harmonia que não é uma harmonia natural, porque a palavra de Deus é uma harmonia perfeita. Então, quando as passagens de fato são harmoniosas entre si, não há dificuldade em harmonizá-las. Agora, quando duas passagens, por exemplo, apresentam características diferentes, a gente percebe que tentar harmonizar é querer fazer a Bíblia dizer o que não diz. Então, veja, quando nós estudamos sobre o arrebatamento, a Bíblia mostra que no arrebatamento haverá uma ressurreição, não é? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, né? Digo, juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então, esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, mostra claramente que na ressurreição do arrebatamento, os que morreram em Cristo, eles vão ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, o Senhor vai estar nos ares e os que morreram em Cristo vão ao seu encontro. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, menciona-se também a ressurreição dos salvos, de pessoas salvas. E ali, veja que as características são outras dessa ressurreição. Por quê? Cristo já terá descido, porque Apocalipse 19, a partir do versículo 11, mostra Cristo descendo com a igreja, porque ali está claro que aqueles que estão vestidos do linho finíssimo são os participantes da igreja do Senhor, que estarão no céu, não é? E Cristo desce à terra,
ele põe fim ao período tribulacional, ele põe fim à batalha do Armagedon, ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, o inferno final, o Guiena. Um anjo desce do céu e aprisiona Satanás por 1000 anos. Veja quanta coisa já aconteceu. Só depois disso, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, no caso Jesus está já com os 2 pés na terra, porque ele fala tudo isso na terra. E Zacarias capítulo 14 diz claramente, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, com os 2 pés da terra, depois de ter feito tudo isso que eu mencionei, diz a Bíblia que haverá a primeira ressurreição. Aí então, alguém pensará, peraí, se essa é a primeira ressurreição, aquela de 1 Tessalonicenses, o que foi? Não é a primeira? E se é a primeira, aí a pessoa fala, então tem que juntar essas 2 passagens. Então, só que, olha as características. No arrebatamento, Jesus está nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses 4. Em Apocalipse 20, Jesus não está nos ares, ele já está na terra. E quem ressuscita são salvos. Mas que tipo de salvos? Tem o detalhamento deles. Aqueles que foram degolados, mortos pelo anticristo. Ora, todos os salvos de todas as épocas terão sido mortos pelo anticristo? Quantas pessoas morreram de morte natural, de velhice? Uns foram martirizados, é verdade, mas outros morreram de outro tipo de morte. Então, é claro que lá em Apocalipse 20, está se mencionando um tipo de ressurreição específica. Agora, quando diz ali, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, é isso que eu quero explicar. Não é primeira no sentido de que é um único evento. É primeira no sentido de que é uma modalidade. Quando Jesus diz lá em João capítulo 5, que chegará um tempo em que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação, uma ressurreição é para a vida e outra para a condenação, claramente Jesus está falando de 2 modalidades. Por quê? As 2 ressurreições não acontecem ao mesmo tempo. Jesus está falando ali de evento, ele está falando de modalidades. Que uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a condenação. E no caso de Apocalipse 20, quem ler atentamente Apocalipse 20, versículos 4 a 6, vai perceber que a segunda ressurreição que é mencionada ali, o termo segunda ressurreição, a rigor não aparece, mas está subentendido, porque se há uma primeira ressurreição e a outra é mencionada 1000 anos depois, diz, os outros mortos não reviveram até que se passaram os 1000 anos, então, e lá depois se menciona uma ressurreição que é da condenação, porque aqueles que ressuscitam, ressuscitam para o juízo final, e a Bíblia deixa claro que eles vão provar a segunda morte, porque os que fazem parte da segunda ressurreição vão provar também a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Os que fazem parte da primeira ressurreição não tomam parte da segunda morte. Por quê? Eles vão morrer, exceto aqueles que vão ressuscitar, ou melhor, aqueles que vão ser arrebatados ainda em vida, mas aqueles que vierem a morrer, vão morrer uma vez só, né? Porque quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Ou seja, quem nasce naturalmente, quem nasce de maneira sobrenatural, isto é, o novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo, quem nasce 2 vezes, só vai morrer uma vez. Agora, quem nasce uma vez só, vai morrer 2 vezes. Ou seja, vai provar a segunda morte. E quem vai provar a segunda morte é justamente aqueles que vão participar da segunda ressurreição, que é a segunda ressurreição da condenação. Então, veja bem, a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. É a ressurreição dos que morreram em Cristo. A segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Agora, a ressurreição da vida, ela é mencionada na Bíblia claramente em etapas, em momentos diferentes. Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, no arrebatamento,
mas também, após o período tribulacional, é o caso dos mártires do período tribulacional, porque ali o texto de Apocalipse 20 deixa claro. Então, nós podemos responder agora de maneira objetiva, não é? Até para colocar como base para responder outras perguntas similares. Quantas ressurreições acontecerão? Como modalidade, apenas duas. A primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. A segunda ressurreição, a da condenação. Então, como modalidade, são duas. Agora, como eventos, aí são vários. Porque, no caso de Cristo, foi a primeira ressurreição como evento foi a de Cristo, que abriu, que inaugurou a ressurreição da vida. No arrebatamento, nós vamos ter a sequência. Durante o período tribulacional, a Bíblia menciona as duas testemunhas que vão morrer e vão ressuscitar. É claro que se elas vão ressuscitar, elas não vão ressuscitar para morrer outra vez, porque elas vão ser levadas para o céu, diz a Bíblia. Então está claro que essas duas testemunhas também fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que os irmãos de outra tradição, eles tentam a todo custo tratar as testemunhas, muitas vezes, como menções impessoais. Não, isso é o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Se eles admitirem que as duas testemunhas vão ressuscitar de fato e vão para o céu, isso quebra a ideia deles. No caso dos amilenistas, de que todas as ressurreições vão acontecer ao mesmo tempo, e até no caso dos pós-tribulacionistas, que dizem que a ressurreição dos salvos acontece tudo ao mesmo tempo. Então a Bíblia é clara, vai ter a ressurreição de Jesus é uma, ele abriu. A ressurreição do arrebatamento é outra. A ressurreição das duas testemunhas é outra. Muito possivelmente, os 144 mil também é muito possível, o texto ali não é muito claro, mas no capítulo 14 eles já são vistos no céu, então é provável que eles vão morrer e vão ressuscitar também dentro do período tribulacional. Se não acontecer assim, eles ressuscitam também lá em Apocalipse 20, junto com os mártires do período tribulacional. Mas, de qualquer maneira, você já vê aí 3 ressurreições, né? Nessa sequência, mas todas elas fazendo parte da ressurreição da vida, como modalidade. Então é isso que nós precisamos entender. Quanto a modalidades, são duas. Quanto a quantidade de ressurreições propriamente dita, né, a quantidade, eventos, aí são mais de duas, porque a ressurreição da vida, ela contempla uma sequência de ressurreições, porque os mortos em Cristo, eles vão morrer em momentos diferentes. Os que estão vivendo na era da igreja, claro, e morrerem nessa era, vão ressuscitar no arrebatamento. Os mortos em Cristo que morrerem durante o período tribulacional, eles também vão ter que ressuscitar. Então, eles vão fazer parte também da primeira ressurreição.